Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus falando sobre fé que agrada a Deus. E estamos usando o exemplo do pai da fé, Abraão, o patriarca amado que se tornou amigo de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca daquilo que Deus promete para Abraão acerca da semente. Deus já disse para Abraão que faria uma aliança perpétua com ele. Eu vos expliquei o que é uma aliança com Deus. Hoje eu quero usar o meu áudio para vos falar sobre a semente. A principal finalidade da semente é a de produzir, de gerar e produzir fruto. E a sua produção só depende dela e também da terra. Eu já vos expliquei a parábola do semeador. Depende da terra onde ela vier a cair. Se cair à beira do caminho, será comido pelas aves. Se cair em solo rochoso, onde a terra é pouco, ela não vingará, pois vai nascer e morrer. Se cair entre os espinhos irão sufocá-lo. Mas se cair na boa terra, então se multiplicará. Trará abundância, fartura, trará uma grande produção. Portanto, amados diletos irmãos, quero hoje tratar um assunto que fala sobre produção, sobre semente. Nesse caso, quero vos falar daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu não estou interessado em explicar hoje acerca da semente que cai na beira da estrada, nem daquele que cai sobre solo rochoso, nem acerca daquele que cai entre o espinho. Estou interessado em falar sobre a produção, porque eu já vos expliquei a parábola do semeador. Então quero falar daqueles que ouvem e praticam a própria palavra de Deus. Interessante, amado, é o fato de que a semente é a própria criação de Deus, assim como a própria terra, amado, pois nós fomos criados da terra. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas a semente tem a sua vontade livre. É a semente quem decide se morre ou se permanece vivo para si mesma. Mesmo ela caindo entre os espinheiros, ela pode produzir sim. Mas é necessário mudar a característica do espinho que o envolve. Então a semente, ela pode produzir. Ela decide quem irá produzir, se permanece viva para si mesma. A boa terra é aquela que Deus toca profundamente na alma, no coração do ser humano.
A boa terra, ela vem da parte de Deus. Deus fica na expectativa da decisão que a terra irá tomar acerca da semente. Quando Deus falou a Abrão: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente, te farei fecundo, diz o Senhor. Com certeza, estava considerando Abrão como a própria semente. Em outras palavras, o Senhor mesmo trabalharia como semeador. Iria usar Abrão como uma semente fecundo. Quando Deus diz que faria ele extremamente fecundo, então ele iria fecundar, iria produzir, iria gerar, iria germinar. Com certeza, então, Deus estava considerando Abrão como a própria semente, que ele seria uma pessoa fecundo para a própria multiplicação em muitas nações. Deus disse para Abrão: muitos reis, enfim, uma descendência tão numerosa que seria incapaz de ser contado. Que a descendência de Abrão seria como a estrela dos céus, ou como a poeira da areia da praia. Mas para a semente se multiplicar, é preciso que ela... A própria Bíblia diz que a semente precisa morrer, a semente precisa estar morta. Então, se ela morrer, ela irá germinar. Ela precisa ficar seca de si mesma. Do contrário, é impossível torná-la frutífera. O próprio Senhor Jesus ensinou isto quando disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, produz muito frutos. Foi isso que o próprio Senhor Jesus disse no livro de João, capítulo 12, versículo 24. Então a semente precisa morrer para germinar. Se ela não houver essa metamorfose de transformação, ela não irá produzir, não irá germinar, não irá trazer vida. Ela precisa morrer como semente para nascer e produzir fruto. Para Deus multiplicar Abrão, era preciso que ele fosse uma semente morta para si mesma. Ou seja, ele teria de ser um servo fiel, teria que ser um barro, teria que ser uma ovelha, enfim, teria que ser humilde o suficiente para se deixar conduzir como uma criança pela própria mão de Deus. Deus pegaria na mão de Abrão, iria conduzi-lo, ensiná-lo, instruí-lo, fazer dele alguém fecundo, capaz de germinar, de gerar filhos, mesmo tendo uma esposa estéril. Deus faria o milagre da multiplicação na vida de Abrão. É isso que Deus está falando, amado. E não podemos nos enganar. Quem quiser ser vaso na mão de Deus precisa ser transformado, ser um barro,
ser alguém maleável. Tem pessoas que dizem, não mexe comigo, eu sou crente, mas se mexer comigo eu saio da unção e parto para a violência. Não existe humildade nesta pessoa. Então a pessoa precisa ser maleável, precisa ser um barro que possa ser trabalhado com a própria mão de Deus. Precisa morrer para a sua própria natureza. Precisa morrer para o pecado, para a iniquidade, para a sua própria vontade. Quem quiser ser servo do Senhor Jesus, precisa se colocar na posição de ouvinte, e não só ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor. A Bíblia diz, não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Porque quem ouve e não pratica é semelhante àquele varão que olha sua face diante do espelho e quando sai diante do espelho, esquece de como esta pessoa era. Então ele precisa colocar como naquela posição de ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Não ter a sua própria vontade própria, mas deixar que Deus a conduza, sem nenhuma vontade de agradar a si mesmo, mas somente fazendo de tudo para agradar a Deus. Precisa ter a humildade, amado. Quem quiser ser ovelha do pastor amado, precisa andar junto com o rebanho do próprio Senhor. Precisa aceitar a ordenança do seu pastor. Então, ele não pode ter ideia própria, ele tem que aceitar a vontade do seu pastor. Finalmente, quem quiser ser semelhante a Abrão dos tempos modernos, precisa ter o mesmo caráter do Abrão do tempo passado. Ninguém pode seguir o exemplo do pai Abrão, sendo diferente do Abrão do passado. Precisa ser semelhante, produzir o mesmo caráter do Abrão do passado, usar o exemplo. Não podemos ser um Abrão dos tempos modernos sem ter o mesmo caráter do Abrão dos tempos passados. Temos que ter a mesma disposição, temos que ter a mesma perseverança, temos que ter a mesma fidelidade, temos que ter a mesma obediência, tal qual Abrão do passado teve. Para tanto, tem que sacrificar o nosso próprio ego. Temos que renunciar à nossa própria paixão carnais. Temos que renunciar à carnalidade, o pecado, e entrar na presença do Todo-Poderoso. Precisamos, sobretudo, renunciar à nossa própria vontade e nos considerar morto para nós mesmos e para o próprio mundo. O Senhor Jesus completa seu ensino dizendo justamente isso: quem ama sua vida perdê-la-á, mas aquele que odeia sua vida neste mundo preservá-lo-á para a vida eterna. João 12, verso 25. Aqui Jesus não está mandando você odiar a sua vida. Ele está mandando você odiar o pecado. Jesus não está mandando você praticar um suicídio de maneira nenhuma. Ele está mandando você renunciar à iniquidade.
estar morto para si mesmo e para o mundo, para que assim você possa produzir fruto. O que Jesus está falando aqui, ele está dizendo que a semente só pode se perpetuar por toda a eternidade quando ela morre na condição de semente para germinar ao cair na terra de Deus, como semente na mão de Deus. O homem não tem que temer aquilo que irá afrontar a si mesmo. Ele tem que sempre almejar ser alguém frutífero. Ele irá frutificar. O caráter desta pessoa irá se modificar. Será transformado sendo semelhante ao caráter de Deus. Nós vemos que o caráter da mulher de Abrão não era semelhante a do Abrão. O caráter de Sarai era vacilante, pois ela convenceu Abrão a gerar um filho com a sua própria empregada. E depois ela queria que Abrão tomasse a decisão de que iria acontecer com o filho já gerado com aquela empregada, com a sua serva. Ela colocou Abrão entre a parede. Ela diz para Abrão que Agar estava zombando dela agora e que deveria expulsar Agar. O que Abrão disse para ela? Abrão disse: a serva é tua, decida você o que deve fazer. Abrão já tinha aceitado algumas reivindicações de Sarai ao deitar-se com Agar. Ele deveria ter resistido isso, mas não resistiu. E mesmo assim Deus não puniu Abrão. Ele também não impediu que Abrão gerasse um filho com Agar. Ele não impediu que houvesse o coite no momento da relação sexual entre Abrão e Agar. Ele não impediu, amado, ele permitiu que nesse relacionamento, nesse ato carnal, fosse gerado um filho, mesmo não sendo da vontade de Deus que este filho viesse. E mesmo assim Deus abençoou a Ismael, filho do desespero de Sarai, em fazer com que ele se deitasse com Agar, sua serva. Então, o caráter de Sarai não era lá grande coisa. Ela fez com que ele se deitasse com sua empregada e mais tarde instigou novamente a mandá-lo embora com a criança. Mentiu também ao Senhor dizendo que não havia rido quando ouviu dizer que dentro de 1 ano ela daria à luz a um filho. Mesmo assim, amado, a fidelidade e a misericórdia do Senhor acompanhava a semente de Abrão. E por causa desta misericórdia que Deus tinha para com ele, que através da sua mulher Sara finalmente veio a ser abençoada e a gerar a ele um filho nascido do próprio relacionamento entre Abrão e Sara. Este era a semente de Abrão germinando. Isaac foi a semente de Deus que germinou de Abrão. De Isaac vem a Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, onde
surgiram os 12 príncipes que é formado as nações de Israel. Amanhã, amado, estarei falando sobre a terra que Deus prometeu para Abraão, a terra de Canaã, que Deus prometeu entregar para ele, para a sua descendência, para seus filhos e para aquela geração que viria após Abraão. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade, de amor, de paz, Deus de justiça, é a Ti, Senhor, Rei dos reis e Senhor do Senhor, Jeová Todo-Poderoso, Criador do Universo, Senhor eterno e soberano, único Deus verdadeiro. É a Ti que neste momento elevo a minha alma em adoração, em louvor e gratidão. É a Ti que se assenta no mais alto e sublime trono e que descansa seus pés sobre o estrado da terra. É a Ti, meu Pai, que neste momento de adoração eu exalto e glorifico a Ti e digo que sou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida edificada, uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual transbordante. Que a nossa vontade seja sacrificada, Senhor, para que nós possamos assumir a Tua própria vontade. Que os nossos desejos carnais seja totalmente aniquilado pelo Teu sangue redentor e que nós possamos assumir uma postura de servo fiel. Que venhamos morrer para a nossa própria natureza e renascer para a glória do Teu nome, para que possamos ser fecundos, ó Pai, da maneira como Teu servo Abraão foi. Que possamos perpetuar, Pai, de séculos em século, a própria natureza divina de Cristo Jesus. Esta é a minha oração de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.